A promessa impossível. O que acontece quando a maior corporação automotiva do planeta decide que as rígidas leis da física simplesmente não se aplicam a ela? Para entender a magnitude dessa fraude, precisamos voltar ao início dos anos 2000. O mundo estava em um ponto de inflexão. Governos globais, pressionados por um colapso ambiental iminente, impuseram legislações atmosféricas implacáveis. A ordem era clara: ou as montadoras reduziam drasticamente a emissão de gases tóxicos, ou estariam fora do mercado. A indústria automotiva entrou em estado de pânico absoluto. Para os engenheiros mais brilhantes da época, existia uma barreira intransponível da termodinâmica. Era fisicamente impossível manter a alta potência, o torque agressivo e a economia de combustível dos motores a diesel e, simultaneamente, eliminar a poluição. Até que, do coração da Alemanha, surgiu uma promessa milagrosa. Uma das maiores marcas do mundo convocou a imprensa para anunciar o impossível na criação do Lean Diesel, o diesel limpo. Através de campanhas publicitárias milionárias e cinematográficas, eles venderam uma utopia global. A mensagem era sedutora e arrogante: a engenharia alemã havia subjugado a natureza. Eles criaram um motor potente, veloz e puramente inofensivo ao meio ambiente. Essa campanha não foi lançada ao acaso. Havia um cálculo psicológico frio e calculista por trás de cada comercial. O grande objetivo da corporação era dominar o mercado automotivo dos Estados Unidos e desbancar a rival Toyota como a maior vendedora de carros do mundo. O problema? Os consumidores americanos eram historicamente céticos em relação aos motores a diesel. Para eles, diesel era sinônimo de caminhões de carga barulhentos, lentos e que cuspiam fumaça preta nas rodovias. A estratégia de marketing foi uma obra-prima da engenharia social. Eles criaram narrativas que transmitiam luxo, silêncio absoluto e um ar de superioridade técnica inquestionável. O consumidor foi levado a acreditar que, ao comprar aquele veículo específico, ele não era apenas um motorista, ele fazia parte de uma elite intelectual. Uma elite que protegia o planeta Terra sem precisar abrir mão do luxo e do conforto. O mundo comprou a ideia cegamente. As vendas explodiram da noite para o dia, os lucros bateram recordes históricos e a concorrência foi humilhada publicamente. Mas o que o público não sabia era o que acontecia a portas fechadas na sede da empresa em Wolfsburg. A corporação era governada por uma cultura corporativa tóxica e ditatorial, onde o fracasso não era uma opção e a palavra impossível resultava em demissão sumária. Os altos executivos exigiam que o motor fosse aprovado nos Estados Unidos a qualquer custo, mas os engenheiros enfrentavam um inimigo invisível chamado óxido de nitrogênio, ou NOx. Esse gás não é uma simples fumaça, é um composto químico devastador que, ao entrar em contato com a luz solar, cria o SOS, uma névoa letal que causa ataques de asma, bronquite e falência respiratória. Os padrões americanos para o NOx eram os mais rígidos do planeta. Os engenheiros tentaram de tudo. Eles sabiam que os sistemas de filtragem legítimos eram caros demais, grandes demais e destruíam o desempenho do carro. Encurralados entre as leis da física e a fúria dos seus chefes, a equipe de desenvolvimento tomou uma decisão que mudaria a história do capitalismo. Eles pararam de tentar consertar o motor. Eles decidiram enganar o sistema. O milagre do diesel limpo não era fruto de uma revolução mecânica brilhante. O coração dessa fraude bilionária estava meticulosamente escondido em linhas de código dentro do computador de bordo de mais de 11 milhões de veículos ao redor do mundo. Os desenvolvedores criaram um software clandestino, um algoritmo furtivo e criminoso projetado com um único e exclusivo propósito: o burlar o escrutínio das agências governamentais. Esse mecanismo autônomo, que mais tarde seria apelidado de Defiant Device, ou dispositivo manipulador, era de uma complexidade técnica assustadora. Ele não operava ao acaso. O software cruzava dados em tempo real utilizando os sensores do próprio carro. Ele monitorava a velocidade, a posição do volante, a pressão barométrica, o tempo exato de funcionamento do motor e até a ausência de movimento nas rodas traseiras. Através do cruzamento desses padrões específicos, o cérebro eletrônico do veículo conseguia identificar exatamente quando estava estacionado dentro de um laboratório oficial passando por testes de emissão. O modo de sobrevivência. Quando o algoritmo detectava o ambiente artificial de teste, ele ativava imediatamente uma espécie de modo de sobrevivência. Em frações de segundo, o computador de bordo assumia o controle total da máquina. Ele limitava o desempenho do motor, estrangulava a potência, alterava a mistura de injeção de combustível e forçava os filtros a trabalharem na capacidade máxima. Como resultado, as emissões de óxido de nitrogênio caíram drasticamente para níveis perfeitamente aceitáveis pelas leis federais. O
O carro se comportava como um aluno impecável e silencioso diante do avaliador governamental. Os fiscais assinavam os papéis, carimbavam os certificados ecológicos e a empresa celebrava mais uma vitória. Mas a mentira durava pouco. Assim que o teste terminava, o carro saía do rolo de medição e as rodas traseiras voltavam a girar livremente no asfalto. O software percebia que o perigo havia passado. Ele desligava todos os controles de poluição instantaneamente. Operando livremente nas ruas, o motor recuperava todo o seu potencial agressivo de velocidade e torque, mas passava a vomitar veneno na atmosfera, poluindo até 40 vezes além do limite máximo permitido por lei. Eles não contornaram as leis da natureza. Eles orquestraram uma fraude sistêmica, fria e calculada em escala global. Uma anomalia no sistema. O império da mentira parecia indestrutível. E a queda dessa fortaleza não começou com agentes do FBI invadindo escritórios, nem com espiões industriais roubando documentos secretos. A ruína começou de forma silenciosa, em um pequeno laboratório de pesquisa da Universidade da Virgínia Ocidental. Um pequeno grupo de engenheiros e estudantes acadêmicos, operando com um orçamento apertado de apenas $50 mil, decidiu realizar um experimento simples movido pela pura curiosidade científica. Eles queriam testar o verdadeiro desempenho desses motores revolucionários em condições reais de trânsito, fora dos ambientes controlados dos laboratórios do governo. Para isso, eles acoplaram um equipamento de medição pesada e improvisada no porta-malas e no escapamento dos veículos, e partiram para uma longa viagem pelas rodovias de Los Angeles até Seattle. A matemática não mente. Enquanto rodavam milhares de quilômetros pela costa americana, os computadores da equipe registravam cada partícula que saía do escapamento. Quando a viagem terminou e os acadêmicos compilaram as planilhas de resultados, o choque paralisou a equipe. Havia uma anomalia massiva, grotesca e inexplicável nos dados. Os níveis de poluição coletados no asfalto não apenas divergiam dos números declarados nos relatórios oficiais, eles destruíam qualquer padrão aceitável. O carro testado estava emitindo até 35 vezes mais óxido de nitrogênio do que o limite legal. Inicialmente, o diretor da pesquisa hesitou. A reação lógica de qualquer cientista ao confrontar a maior montadora do mundo é duvidar de si mesmo. Eles acreditaram que seus próprios equipamentos estavam quebrados. Eles refizeram todos os testes. Recalibraram as máquinas do zero. Alugaram outros carros da mesma marca. Testaram em subidas, em descidas, no frio e no calor. Mas a matemática é uma ciência implacável. Os dados se repetiam com uma precisão cirúrgica. Os acadêmicos haviam esbarrado no maior segredo da indústria moderna, e eles decifraram o código da fraude. O gato, o rato e a negação. Com os dados irrefutáveis em mãos, a universidade publicou o estudo e alertou as autoridades. O relatório caiu como uma bomba nas mesas da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, e do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia. O governo federal exigiu explicações imediatas da corporação alemã. A reação inicial da diretoria revelou a face mais obscura, orgulhosa e perigosa da psicologia institucional, na negação absoluta e arrogância. Durante mais de um ano, os executivos tentaram descredibilizar os dados da universidade. Eles culparam supostas falhas técnicas, disseram que os americanos não sabiam calibrar os equipamentos direito e alegaram que as anomalias eram problemas normais de software que seriam resolvidos com um simples recall de atualização. Eles fizeram um recall, as autoridades testaram novamente, e os carros continuavam poluindo massivamente. A empresa estava brincando de gato e rato com o governo mais poderoso do mundo, ganhando tempo para continuar vendendo a ilusão. O checkmate e o cemitério de aço. Mas a paciência do governo americano chegou ao limite absoluto no segundo semestre de 2015. A EPA deu um checkmate devastador. Eles ameaçaram bloquear oficialmente a certificação e proibir a venda de absolutamente todos os veículos da marca para o ano de 2016 nos Estados Unidos, a menos que a verdade fosse dita. Encurralados, sem saída e com bilhões de dólares em jogo, os executivos finalmente cederam. Em uma confissão chocante, eles admitiram a existência do dispositivo manipulador. O castelo de cartas desmoronou em praça pública. O escândalo, que viria a ser mundialmente conhecido como Dieselgate, causou um colapso financeiro, jurídico e moral sem precedentes na história corporativa. As consequências foram apocalípticas para a marca. O valor de mercado da empresa despencou da noite para o dia. Eles foram forçados a pagar mais de 30 bilhões de dólares em multas federais, indenizações e acordos judiciais. Foram obrigados a recomprar centenas de milhares de veículos dos consumidores enganados, criando imensos e bizarros cemitérios de carros abandonados em desertos e estacionamentos de estádios espalhados pelos Estados Unidos.
Executivos de altíssimo escalão, antes tratados como deuses da engenharia, foram algemados, processados e condenados à prisão. O efeito dominó. A marca que antes representava o ápice da confiança inabalável e da perfeição alemã tornou-se instantaneamente o símbolo global da ganância e da corrupção corporativa. Estudos posteriores revelaram um dado macabro: a poluição extra liberada intencionalmente por esses veículos foi responsável por milhares de mortes prematuras e problemas respiratórios agudos ao redor do mundo. Contudo, o verdadeiro e mais sombrio impacto dessa história foi estrutural. Nos anos cruciais seguintes à descoberta, o manto da suspeita cobriu todas as montadoras. Investigações independentes revelaram que a doença da fraude não estava restrita a apenas uma maçã podre. Outras corporações gigantescas e rivais também foram flagradas adotando práticas incrivelmente semelhantes, desenvolvendo softwares próprios para manipular janelas de temperatura e enganar as autoridades durante testes de laboratório. O episódio monumental deixou de ser a crise isolada de uma empresa arrogante e transformou-se em um escândalo moral que contaminou as raízes de toda uma indústria global. O Dieselgate deixou uma lição sombria para a humanidade, provou que, no ápice do desespero por controle, domínio implacável de mercado e lucros incalculáveis, a ética, a verdade e até mesmo a vida humana são sempre os primeiros ativos a serem sacrificados.